A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje entraremos na segunda parte do estudo de teologia sistemática. E o que vamos ver e ouvir agora fala a respeito do cânon das Escrituras. O que faz e o que não faz parte da Bíblia. E nisto temos explicação e base bíblica. No capítulo anterior concluímos que em especial, as palavras escritas de Deus na Bíblia que devemos dar nossa atenção antes que possamos fazer isso. Porém, precisamos saber quais os escritos que pertencem à Bíblia e quais não. Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definido da seguinte maneira: o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. Porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Deuteronômio capítulo 32, versículo 47. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impedirá o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo, e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Por isso, Moisés advertiu o povo de Israel: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 2. A determinação precisa da extensão do cânon das Escrituras é, portanto, de extrema importância para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele de modo absoluto. Precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza serem as palavras do próprio Deus para nós. Se houver qualquer seções das Escrituras sobre as quais temos dúvida, se são ou não palavras de Deus, não vamos aceitar que tenham autoridade divina absoluta, nem confiar nelas na mesma medida em que confiamos no próprio Deus. O cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu a ideia do cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus. A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. A coleção mais antiga das palavras de Deus era os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, portanto, constituem o início
do cânon bíblico. O próprio Deus escreveu sobre 2 tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao seu povo. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Lemos novamente: as tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas na tábua. Êxodo capítulo 32, versículo 16, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, do 10 ao 4. As 2 tábuas foram depositadas na Arca da Aliança, Deuteronômio capítulo 10 e versículo 5, e constituíam os termos do pacto entre Deus e seu povo. Essa coleção de palavras de Deus, dotadas de autoridades absolutas, aumentou ao longo da história de Israel. O próprio Moisés acrescentou palavras para que fossem depositadas ao lado da Arca da Aliança. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 ao 26. A referência imediata, aparentemente, é ao livro de Deuteronômio, mas outras referências ao trabalho da escrita de Moisés indicam que os primeiros 4 livros do Antigo Testamento também foram escritos por ele. Veja Êxodo, capítulo 17, versículo 14, 24, capítulo 4, 34, versículo 27, Números, capítulo 33, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 22. Após a morte de Moisés, Josué também ampliou a coleção das palavras escritas de Deus. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Josué capítulo 24 e versículo 26. Isso é particularmente inesperado, tendo em vista a ordem de não acrescentar e nem subtrair nada às palavras que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 2. Para ter desobedecido a uma ordem tão específica, Josué deve ter sido convencido de que não estava, por conta própria, aumentando as palavras escritas de Deus, mas que o próprio Deus tinha autorizado esse acréscimo. Mais tarde, outros em Israel, em geral daqueles que exerciam o ofício de profeta, acrescentaram palavras da parte de Deus. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. 1 Samuel capítulo 10 e versículo 25. Os atos, pois, do rei Davi, tantos os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrado por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Quanto ao mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 34. 1 Reis, capítulo 16, versículo 7. Em que Jeú, o filho de Anani,
é chamado profeta. Quanto ao mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Segundo Crônicas, capítulo 26 e versículo 22. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 32. Assim fala o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu vos disse. Jeremias, capítulo 30 e versículo 2. O conteúdo do cânon do Antigo Testamento continuou aumentando até o fim do processo de escrita. Se datarmos Ageu de 520 anos antes de Cristo, Zacarias de 520 a 518 anos antes de Cristo, talvez com material acrescentado depois de 480 anos antes de Cristo, e Malaquias por volta de 435 anos antes de Cristo, teremos ideias das datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento, coincidindo grosso modo com esse período estão os últimos livros da história do Antigo Testamento: Esdras, Neemias, Ester. Esdra foi para Jerusalém em 458 anos antes de Cristo. E Neemias esteve também ali em 445 a 433 anos antes de Cristo. Ester foi escrito algum tempo depois da morte de Xerxes, o primeiro Assuero, em 465 anos antes de Cristo. E é provável que isto tenha ocorrido durante o reinado de Artaxerxes, 464 a 423 anos antes de Cristo. Depois de aproximadamente 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimo ao cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu foi registrada em outros escritos, tais como os livros de Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus, que vinha dos anos anteriores. Quando nós voltamos para a literatura judaica fora do Antigo Testamento, percebemos que a crença de que haviam cessado as palavras divinamente autorizadas da parte de Deus é atestada de modo claro em várias vertentes da literatura judaica extra-bíblica. Em 1 Macabeus, há cerca de 100 anos antes de Cristo, o autor escreve sobre o altar profanado. Demoliram-nos, pois, e depuseram as pedras sobre o monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. 1 Macabeus capítulo 4, versículo 45 e 46. Aparentemente, eles não são conhecidos ninguém que poderia falar com a autoridade de Deus como os profetas do Antigo Testamento haviam feito. A lembrança de um profeta credenciado no meio do povo pertencia ao passado distante.
pois o autor podia falar de um grande sofrimento, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecerá um profeta no meio deles. 1 Macabeus, capítulo 9 e versículo 27. Joséfo, nascido em 37 ou 38 depois de Cristo, explicou: desde Artaxerxes até os nossos dias, foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual ao dos livros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Essa declaração do maior historiador judeu do primeiro século cristão mostra que ele conhecia os escritos que agora fazem parte dos apócrifos, mas que ele e muitos dos seus contemporâneos não os consideravam dignos de crédito igual ao das obras agora conhecida por nós como Escrituras do Antigo Testamento, segundo o ponto de vista de Joséfo. Nenhuma palavra de Deus foi acrescentada às Escrituras após as cerca de 435 anos antes de Cristo. A literatura rabínica reflete convicção semelhante em sua frequente declaração de que o Espírito Santo, em sua função de inspirador de profecias, havia se afastado de Israel após a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Espírito Santo se afastou de Israel, mas eles ainda se beneficiavam a comunidade, a seita judaica que nos legou os manuscritos do Mar Morto, também esperava um profeta cujas palavras teria autoridade para substituir qualquer regulamento existente. E outras declarações semelhantes são encontradas em outros trechos da literatura judaica antiga. Veja segundo Baruque, capítulo 85, versículo 3, e a oração de Azarias, capítulo 15. Assim escritos posteriormente acerca depois de 435 anos antes de Cristo, em geral não eram aceitos pelo povo judeu como obras dotadas de autoridade igual à do restante das Escrituras. No Novo Testamento não temos nenhum registro de alguma controvérsia entre Jesus e os judeus sobre a extensão do cânon. Ao que parece, Jesus e seus discípulos de um lado e os líderes judeus e o povo judeu de outro estavam plenamente de acordo em que os acréscimos ao cânon do Antigo Testamento tinham cessado após os dias de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Este fato é confirmado pelas citações do Antigo Testamento, feitas por Jesus e pelos autores do Novo Testamento, segundo uma contagem. Jesus e os autores do Novo Testamento mais de 295 vezes várias partes das Escrituras do Antigo Testamento como palavras autorizadas por Deus, mas nenhuma vez sequer citam alguma declaração extraída dos livros apócrifos ou qualquer outro escrito, como se tivesse autoridade divina.
A ausência completa de referência a outra literatura como palavra autorizada por Deus. As referências muito frequentes e centenas de passagens no Antigo Testamento como dotadas de autoridade divina confirmam com grande força o fato de que os autores do Novo Testamento concordavam em que o cânon estabelecido do Antigo Testamento nada mais, nada menos devia ser aceito como a verdadeira palavra de Deus. Que deve ser dito, então, acerca dos apócrifos, a coleção dos livros incluídos no cânon pela Igreja Católica Romana, mas excluídos pelos protestantes. Esses livros nunca foram aceitos como escrituras pelos judeus, mas ao longo da história inicial da Igreja, as opiniões se dividiam sobre se eles deviam ou não fazer parte das Escrituras. Na realidade, a evidência cristã mais antiga coloca-se de modo decisivo contra a visão dos apócrifos como escrituras, mas o uso desses livros foi se difundindo gradualmente em algumas partes da Igreja até o tempo da Reforma. O fato de que esses livros foram incluídos por Jerônimo ou a sua tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, completada em 404 anos depois de Cristo, serviu de apoio à sua aceitação, embora o próprio Jerônimo tenha dito que eles não eram livros do cânon, mas apenas livros da Igreja, úteis e aproveitosos para os crentes. O amplo uso da Vulgata Latina nos séculos subsequentes assegurou contínuo acesso a eles, mas o fato de que esses livros não tinham nenhum original hebraico, a exclusão deles do cânon judaico, bem como a ausência de citação deles no Novo Testamento, levaram muitos a encará-lo com desconfiança ou a rejeitar-lhes a autoridade. Por exemplo, a mais antiga lista cristã dos livros do Antigo Testamento que existe hoje é a de Melito, bispo de Sardes, que escreveu em cerca de 170 anos depois de Cristo. Quando cheguei ao Oriente e encontrei-me no lugar em que essas coisas foram proclamadas e feitas, e conheci com precisão os livros do Antigo Testamento, avaliei o fato e enviei-lhes, são estes os seus nomes, 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros do Reinos, 2 livros de Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e a sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, o profeta Isaías, Jeremias, os 12 num único livro, Daniel, Ezequiel e Esdra. É digno de nota que Melito não menciona aqui nenhum livro dos apócrifos, mas inclui todos os nossos atuais livros do Antigo Testamento, exceto Esther. Eusébio cita também Orígenes, que teria confirmado a maioria dos livros do nosso presente cânon do Antigo Testamento, inclusive Esther, mas nenhum dos apócrifos é declarado canônico. E se diz explicitamente que os livros de Macabeus estão fora desses livros canônicos. De modo semelhante, em 367 anos depois de Cristo, o grande líder da igreja Anastácio, bispo de Alexandria, escreveu sua carta pascal.
e alistou todos os livros do nosso atual cânon do Novo Testamento e do Antigo Testamento, exceto Ester. Mencionou também alguns livros dos apócrifos, tais como Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, Judite e Tobias. E disse que esses não são na realidade incluídos no cânon, mas indicados pelos pais para serem lidos por aqueles que recentemente se uniram a nós e que desejam instrução da palavra de bondade. Entretanto, outros líderes da Igreja Antiga citam vários desses livros como escrituras. Existem incongruências doutrinárias e histórias em vários desses livros. Não existe nenhum sinal nesses livros que atestem origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Não existe nenhum sinal nesses livros que ateste origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Os livros justificam a falsidade e a fraude e faz com que a salvação dependa de obras meritóricas. Eclesiásticos e Sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada em convivências, sabedoria ensinada à criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmola propicia expiação pelos pecados. Em Baruque se diz que Deus ouve as orações dos mortos. E em 1 Macabeus há erros históricos e geográficos. Não foi senão em 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana declarou oficialmente que os apócrifos fazem parte do cânon, como exceção de 1 e 2, livro de Esdra e da oração de Manassés. É significativo que o Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica Romana aos ensinos de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, que se espalhavam rapidamente, e os livros apócrifos contêm apoio para o ensino católico de oração pelos mortos e de justificação pela fé com obras, não pela fé somente, ao declarar que os apócrifos são parte do cânon. Os católicos romanos estariam alegando que a Igreja tem autoridade para designar uma obra literária como escritura, enquanto os protestantes têm sustentado que a Igreja não pode levar nada a se tornar escritura, mas apenas reconhecer o que Deus já determinou que fosse escrito como palavra dele próprio. Podemos fazer uma analogia dizendo que um investigador de polícia pode reconhecer uma nota falsificada como falsificada e outra genuína como genuína, mas não pode tornar uma nota falsa em genuína e nem pode alguma declaração de qualquer membro da polícia fazer com que a moeda falsa se torne algo que não é. É só o tesouro oficial de uma nação pode fazer moeda, que é moeda de verdade. De modo semelhante, só Deus pode fazer o que as palavras sejam palavras suas e dignas de inclusão nas Escrituras. Assim, os escritos dos apócrifos não devem ser considerados parte das Escrituras. Eles não atribuem a si mesmo tipo de autoridade que têm os escritos do Antigo Testamento.
não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu, do qual se originaram, não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. Contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Devemos concluir que eles eram meramente palavras humanas, não palavras inspiradas por Deus como as palavras das Escrituras. Tem valor? Sim, para pesquisas históricas e linguísticas, e contém numerosas histórias a respeito da coragem e da fé de muitos judeus durante o período posterior ao encerramento do Antigo Testamento, mas nunca fizeram parte do cânon do Antigo Testamento e não deve ser encarado como parte da Bíblia. Portanto, não tem autoridade compulsória para o pensamento e nem para a fé dos cristãos de hoje. Para concluir, com respeito ao cânon do Antigo Testamento, os cristãos hoje não devem ter nenhum receio de que algo necessário tenha sido deixado de lado, ou que alguma coisa que não é palavra de Deus tenha sido incluída. Então é isso aí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Mais para frente estarei dando continuidade dessa segunda parte. Falamos a parte A, depois tem a parte B, que é o cânon do Novo Testamento. Espero que todos gostem, dê um joinha aí, inscrevam-se no meu canal, dizendo se gostou, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que todos aprendam através desse estudo de teologia sistemática, e em breve terás continuidade. E se você está curioso para saber as demais partes, escreva no meu canal perguntando. Aí eu estarei respondendo a todos. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós entraremos com mais um estudo teológico da teologia sistemática. Continuação da segunda parte, e vamos entrar agora na parte B, que fala o que faz parte e o que não faz parte da Bíblia, sobre a explicação e a base bíblica. A parte B, que eu venho falar a todos vocês agora, sobre o estudo, o canon do Novo Testamento. O desenvolvimento do canon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus na história da redenção. O Antigo Testamento registra e interpreta para nós o chamado de Abraão e a vida de seus descendentes, o êxodo do Egito e a peregrinação pelo deserto, o assentamento do povo de Deus na terra de Canaã, o estabelecimento da monarquia, o exílio e a volta do cativeiro. Cada um desses grandes atos de Deus na história é interpretado para nós nas palavras do próprio Deus nas Escrituras. O Antigo Testamento fecha com a expectativa do Messias que estava por vir.
Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 4. Ou no mesmo livro de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. O próximo estágio na história da redenção e a vinda do Messias, e não é de se estranhar que não tenha havido nenhum acréscimo nas Escrituras até que tivesse ocorrido esse próximo e maior evento na história da redenção. Essa é a razão pela qual o Novo Testamento consiste de escritos dos apóstolos. Foram principalmente os apóstolos que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus e interpretá-los corretamente para as gerações posteriores. Jesus prometeu essa capacitação aos seus discípulos, chamados apóstolos, após a ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. De modo semelhante, Jesus prometeu outras revelações da verdade pelo Espírito Santo, quando disse aos seus discípulos: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Nesses versículos, os discípulos recebem a promessa de dons admiráveis que iriam capacitá-lo a registrar as Escrituras. O Espírito Santo iria ensinar-lhe todas as coisas, iria fazê-lo e se lembrar de tudo que Jesus havia dito e guiá-los a toda a verdade. Além disso, aqueles que têm o ofício de apóstolo na igreja primitiva são vistos como detentores de autoridade igual ao dos profetas do Antigo Testamento, para falar e escrever palavras do próprio Deus. Pedro incentiva seus leitores a se lembrarem do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2. Mentir para os apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 2, equivale a mentir para o Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3, e para Deus, Atos capítulo 5, versículo 4. Nos escritos dos apóstolos, Paulo é muito frequente essa afirmação de que ele é capaz de proferir palavras do próprio Deus. Ele alega não só que o Espírito Santo havia lhe revelado o que nem os olhos viram, nem ouvido ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como também que, ao declarar essa revelação, fala não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, interpretando coisas espirituais em palavras espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. De modo semelhante, Paulo diz aos Coríntios: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. A palavra traduzida por o que
neste versículo é um pronome relativo plural no grego e poderia ser vertida de modo mais literal. As coisas que vos estou escrevendo, portanto, Paulo alega que as suas instruções para a igreja em Coríntio não são meramente suas, mas uma ordem do Senhor. Mais tarde, ao defender seu ofício apostólico, Paulo diz que dará aos coríntios prova de que Cristo fala nele. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E outros versículos semelhantes poderiam ser mencionados, por exemplo, Romanos, capítulo 2, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 14. Os apóstolos, então, têm autoridade para escrever palavras do próprio Deus, iguais em veracidade e autoridade às palavras das Escrituras do Antigo Testamento. Eles escrevem para registrar, interpretar e aplicar à vida dos crentes a grandes verdades acerca da vida, morte e a ressurreição de Cristo. Não devemos ficar surpresos, portanto, com o fato de alguns escritos do Novo Testamento serem colocados ao lado das Escrituras do Antigo Testamento, como parte do cânon das Escrituras. De fato, isso é o que vemos em pelo menos dois casos. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, Pedro mostra não só conhecimento da existência de epístolas escritas por Paulo, mas também clara disposição de classificar todas as suas epístolas juntamente com as demais escrituras. Pedro diz: igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. A palavra traduzida por escrituras aqui é grapé, termo que ocorre 51 vezes no Novo Testamento, o que se refere às escrituras do Antigo Testamento. Em todas essas passagens, assim, a palavra escritura era um termo técnico para os autores do Novo Testamento e usada somente para designar aqueles escritos encarados como palavras de Deus e, por conseguinte, como parte do cânon das Escrituras. Mas neste versículo, Pedro classifica os escritos de Paulo ao lado das demais escrituras, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Pedro considera, portanto, os escritos de Paulo também digno do título Escritura e, por conseguinte, de serem incluídos no cânon. Um segundo caso se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara:
Não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A primeira citação da Escritura encontra-se em Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Mas a segunda, o trabalhador é digno do seu salário. Não se acha em nenhum lugar do Antigo Testamento. Ela ocorre, porém, em Lucas capítulo 10, versículo 7, tendo exatamente as mesmas palavras no texto grego. Dessa forma, parece que Paulo estava citando aqui uma porção do Evangelho de Lucas e a chama Escritura, ou seja, algo que deve ser considerado parte do cânon. Em ambas passagens, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18, vemos indícios de que bem cedo na história da Igreja, os escritos do Novo Testamento começaram a ser aceitos como parte do cânon. Uma vez que os apóstolos, em virtude do seu ofício apostólico, tinham autoridade para escrever palavras das Escrituras. Seus ensinos autênticos ministrados por escritos eram aceitos pela igreja primitiva como parte do cânon das Escrituras. Se aceitarmos os argumentos favoráveis ao ponto de vista tradicional da autoria dos escribos e escritos neotestamentários, então a maior parte do Novo Testamento pertence ao cânon por causa da autoria direta dos apóstolos. Isso incluiria Mateus, João, Romanos e Filemão. Todas as epístolas paulinas, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º, 3º João e Apocalipse. Isso deixaria de fora 5 livros, Marcos, Lucas, Atos, Hebreus e Judas, que não foram escritos por apóstolos. São escassos os detalhes do processo histórico pelo qual esses livros vieram a ser vistos pela igreja primitiva como parte das Escrituras. Mas Marcos e Lucas e Atos foram reconhecidos por todos bem cedo, provavelmente por causa da associação muito próxima de Marcos com Pedro e de Lucas. O autor de Lucas, Atos, como o apóstolo Paulo, de modo semelhante, parece que Judas foi aceito em virtude da relação do autor com Tiago. Veja o capítulo 1 do livro de Judas. É pelo fato de ele ser irmão de Jesus. Muitos na igreja exigiram a aceitação de Hebreus como canônico com base à suposta autoria paulina. Porém, desde tempos bem antigos, houve outros que rejeitaram a autoria paulina em favor de uma ou outra de várias sugestões. Orígenes, que morreu por volta de 254 anos depois de Cristo, menciona várias teorias de autoria e inclui: mas quem de fato escreveu a epístola, só Deus sabe. Portanto, a aceitação de Hebreus como canônico não se deveu inteiramente à crença na autoria paulina, antes a qualidade intrínseca do livro devem ter por si convencido finalmente os leitores antigos, assim como continuam convencendo os crentes de hoje, de que não importa quem tenha sido o autor humano, seu autor último só pode ter sido o próprio Deus. A glória majestosa de Cristo resplandece
das páginas das cartas aos Hebreus de modo tão brilhante que nenhum crente que a leia com sinceridade deve jamais questionar seu lugar no cânon. Isso nos leva para o centro da questão da canonicidade. Para um livro pertencer ao cânon, é absolutamente necessário que ele tenha autoridade divina. Se as palavras do livro são palavras de Deus, embora de autores humanos, e se a igreja primitiva, sob a direção dos apóstolos, preservou o livro como parte das escrituras, então o livro pertence ao cânon. Mas se as palavras do livro não são palavras de Deus, ele não pertence ao cânon. A questão da autoria de um apóstolo é importante porque foi principalmente aos apóstolos que Cristo deu a capacidade de escrever palavras com autoridade divina absoluta. Se for provado que um escrito foi produzido por um apóstolo, então sua autoridade divina absoluta se estabelece automaticamente. Desta forma, a igreja primitiva aceitou de imediato como parte do cânon o ensino escritos dos apóstolos que estes desejaram preservar como escrituras. Mas a existência de alguns escritos do Novo Testamento, não produzidos diretamente por apóstolos, mostra que havia outros na igreja primitiva, aos quais também Cristo deu capacidade mediante a obra do Espírito Santo para escrever palavras do próprio Deus, e por conseguinte deviam fazer parte do cânon. Nesses casos, a igreja primitiva tinha a tarefa de reconhecer os escritos que se caracterizavam como verdadeiras palavras de Deus, embora de autores humanos. Para alguns livros, no mínimo Marcos, Lucas e Atos e talvez Hebreus e Judas, também a igreja tinha, pelo menos em algumas áreas, o testemunho pessoal de alguns apóstolos vivos para confirmar a autoridade divina absoluta desses livros. Por exemplo, Paulo teria confirmado a autoridade e autenticidade de Lucas e Atos, e Pedro a de Marcos, que continha o evangelho que ele mesmo pregava. Em outros casos, em algumas áreas geográficas, a igreja simplesmente tinha de decidir se reconhecia a voz do próprio Deus, expressa nas palavras desses escritos. Nesse caso, as palavras deste livro teriam sido autocorroborantes, ou seja, as palavras teriam dado testemunho da sua própria autoria divina. Enquanto os cristãos a liam, parece ter sido esse o caso de Hebreus. Não deve nos surpreender o fato de que a igreja primitiva tenha sido capaz de reconhecer Hebreus e outros escritos não registrados por apóstolos como verdadeiras palavras de Deus. Não disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10, versículo 27. Logo, não se deve pensar que é impossível ou improvável que a igreja primitiva tenha sido capaz de usar uma combinação de fatores tais como endosso apostólico, coerência com o restante das escrituras e a percepção de um escrito como inspirado por Deus pela esmagadora maioria de crentes. Para decidir um escrito era fato de palavra de Deus, embora de autor humano, e portanto digno de ser incluído no cânon. Tampouco
Devem-se pensar que é improvável que a Igreja fosse capaz de usar esse processo por um período de tempo. À medida que os escritos eram postos em circulação pelas várias partes da Igreja Antiga e por fim chegar a uma decisão absolutamente correta, sem excluir nenhum escrito que era de fato inspirado por Deus e sem incluir nenhum que não o fosse. Em 367 anos depois de Cristo, a 39ª carta pascal de Anastácio continha uma lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. Era a lista de livros aceitos pelas igrejas na parte oriental do mundo mediterrâneo. 38 anos mais tarde, em 397 anos depois de Cristo, o Concílio de Cartago, representando as igrejas na parte ocidental do mundo mediterrâneo, concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista. Essas são as mais antigas listas definitivas do nosso cânon de hoje. Devemos esperar que algum outro escrito seja acrescentado ao cânon. A frase de abertura em Hebreus coloca essa questão na perspectiva histórica apropriada, a perspectiva da história da redenção. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O contraste entre a manifestação verbal de outrora por meio dos profetas e da manifestação verbal nestes últimos dias dá a entender que a comunicação de Deus a nós por seu Filho é o ponto culminante de sua mensagem à humanidade e a sua revelação maior e final aos homens neste período da história redentora. A grandeza excepcional da revelação que vem por meio do Filho, muito superior a qualquer revelação na antiga aliança, é enfatizada vez após vez ao longo dos capítulos 1 e 2 de Hebreus. Todos esses fatos indicam que existe um ponto final na revelação de Deus em Cristo e que, uma vez completada essa revelação, nada mais deve ser esperado. Mas onde aprendemos acerca dessa revelação por intermédio de Cristo? Os escritos do Novo Testamento contêm a interpretação definitiva, autorizada e suficiente da obra redentora de Cristo. Os apóstolos e seus companheiros chegados relataram as palavras e aos atos de Cristo e os interpretaram com autoridade divina absoluta. Por conseguinte, uma vez que os escritos dos apóstolos do Novo Testamento e os seus companheiros próximos estão completos, temos em forma escrita o registro final de tudo o que Deus deseja que saibamos acerca da vida, da morte e ressurreição de Cristo e seu significado para a vida dos crentes de todos os tempos. Visto que esta é a maior revelação de Deus para a humanidade, nada mais deve ser esperado, pois ela está completa. Dessa forma, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 mostra-nos porque nenhum outro escrito pode ser acrescentado à Bíblia após o tempo do Novo Testamento. O
cânon está fechado agora. Consideração semelhante pode ser traçada a partir de Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Esses versículos referem-se clara e principalmente ao próprio livro de Apocalipse, pois João se refere aos seus escritos como as palavras da profecia deste livro, no versículo 7 e 10 desse mesmo capítulo, e o livro todo é chamado profecia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Além disso, a expressão da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, indica que se tem em vista o próprio livro de Apocalipse. Porém, não é por acaso que essa declaração vem no final do último capítulo de Apocalipse, em que Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. De fato, Apocalipse tem de ser colocado na última posição do cânon. Para muitos livros, sua posição no agrupamento do cânon traz pouca consequência, mas assim como Gênesis tem de ser colocado primeiro, pois nos fala da criação, Apocalipse deve ser colocado na última posição, pois concentra-se no futuro e na nova criação de Deus. Os eventos descritos em Apocalipse são historicamente posteriores aos eventos descritos no restante do Novo Testamento e exigem que Apocalipse seja colocado no lugar em que se encontra. Assim, não é impróprio entender que essa advertência excepcionalmente forte no final de Apocalipse se aplica de modo secundário à totalidade das Escrituras. Colocada aqui, onde deve ser colocada a advertência, constitui uma conclusão própria para todo o cânon das Escrituras, juntamente com Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e a perspectiva da história da redenção implícita nesses versículos. Essa aplicação mais ampla de Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, também nos indica que não devemos esperar que algum escrito, além do que já temos, seja acrescentado. Como sabemos então que temos os livros certos no cânon das Escrituras que possuímos? A pergunta pode ser respondida de duas maneiras diferentes. Primeiro, se estamos perguntando em que devemos basear nossa confiança, a resposta última é que nossa confiança deve ser baseada na fidelidade de Deus. Sabemos que Deus ama o seu povo e é de suma importância que o povo de Deus tenha as palavras dele próprio, pois elas são nossa vida. Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, Mateus capítulo 4, versículo 4. Elas nos são mais preciosas e importantes que qualquer outra coisa neste mundo. Sabemos também que Deus, nosso Pai, controla toda a história e Ele não é o tipo de Pai que nos engane
ou fale conosco, ou esconda de nós algo de que precisamos de maneira absoluta. A severidade das punições que, segundo Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, vem sobre os que acrescentam algumas coisas às palavras de Deus ou tiram algo delas, também confirma que é importante o povo de Deus ter o cânon certo. Não há punições maiores que essas, pois são castigos de julgamento eterno. Isso mostra que o próprio Deus atribui supremo valor ao fato de termos uma coleção certa de escritos inspirados por Deus. Nada mais, nada menos. Em vista desse fato, seria correto acreditar que Deus, nosso Pai, que controla toda a história, iria permitir que toda a sua igreja por quase 2000 anos fosse privada de algo que ele mesmo tem em tão alta conta e considera tão necessário para a nossa vida espiritual? Portanto, a preservação e a organização correta do cânon das Escrituras devem, em última análise, ser encaradas pelos crentes não como parte da história da igreja posterior aos grandes atos centrais da obra redentora de Deus a favor do seu povo, mas como parte integrante da história, da própria história da redenção. Assim como Deus agiu na criação, no chamado do seu povo Israel, na vida, morte e ressurreição de Cristo e na obra da redenção. Iniciais dos apóstolos. Assim também ele agiu na preservação e na reunião dos livros das Escrituras para o bem de seu povo para todo o período da Igreja. Em última análise, portanto, baseamos na fidelidade de Deus a nossa confiança em que o nosso presente cânon é correto. Em segundo lugar, podem-se responder de maneira um tanto diferente a pergunta sobre como sabemos que temos os livros certos. Poderíamos focalizar o processo pelo qual fomos convencidos de que os livros que temos agora no cânon são os certos. Nesse caso, dois fatores entram em ação: a atividade do Espírito Santo, que nos convence à medida que lemos as Escrituras por nós mesmos, e os dados históricos disponíveis para nossa consideração. Quando lemos as Escrituras, o Espírito Santo age convencendo-nos de que os livros que temos nas Escrituras vêm todos de Deus e são palavras de Deus para nós, cristãos de todas as épocas, vem testemunhando que, quando lê os livros da Bíblia, as palavras da Escritura falam ao coração deles como as de nenhum outro livro. Dia após dia, ano após ano, os cristãos descobrem que as palavras da Bíblia são de fato as palavras de Deus, que lhe falam com autoridade, poder e força de persuasão, tais que nenhum outro escrito possui. Com certeza, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ainda assim, o processo pelo qual somos convencidos de que o atual cânon está correto também é auxiliado por dados históricos. É claro que, se a formação do cânon
fazia parte dos atos centrais de Deus na história da redenção, conforme afirmamos acima, então os cristãos de hoje não devem se atrever a tentar por si mesmo acrescentar livros ao cânon ou subtrair algum deles. O processo foi completado há muito tempo. Entretanto, uma investigação completa das circunstâncias históricas em torno da formação do cânon ajuda a confirmar nossa convicção de que as decisões tomadas pela Igreja primitiva eram decisões corretas. Alguns desses dados históricos foram mencionados em páginas anteriores. Outros dados mais detalhados estão à disposição dos que desejam realizar investigações mais profundas. Então é isso, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. E em breve estarei trazendo mais estudos sobre a teologia sistemática,